Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, professora, mentora para advogados. Estou hoje presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato. Também lá sou presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória Forense. É uma honra estar aqui hoje para proferir essa palestra aos doutores e às doutoras e agradeço, então, o convite ao nosso querido doutor Alexandre Rolo, presidente da Cultura e Eventos da Seccional. Agradeço ainda ao nosso presidente da Seccional, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Não posso me furtar de agradecer também ao meu presidente da subseção de Francisco Morato, doutor Anderson Fábio dos Santos. Gente, estou muito feliz em participar desse evento da cultura com você, justamente porque a gente vem trazer uma temática que é fundamental para o novo advogado, para o jovem advogado, que é justamente, e agora? Qual é o passo adiante? Qual é a terceira fase, afinal? Como é que eu começo a trabalhar? Como eu começo a articular uma advocacia que seja minha, que seja autoral? Por isso que eu fico muito honrada em poder conversar com os doutores, porque eu já estive desse lado. Eu já passei por essa tremedeira, esse frio na barriga. E agora que eu fui finalmente, depois de muito suor e lágrima, consegui ser aprovada na UAB, consegui receber a minha tão sonhada carteira de ordem. Como é que eu faço? Por onde eu começo? E é justamente nessa temática, nesse ponto, que eu venho conversar com os doutores hoje. Veja, primeiro item da nossa lista de eventos que precisam acontecer para que a nossa advocacia já comece bem. Primeiro, se parabenize. A gente sabe que essa jornada não foi nada fácil. Da graduação, da escolha, né, do curso que faria, da graduação até essa tão sonhada aprovação no exame de ordem. A gente sabe do quanto foi suado, trabalhoso, custoso chegar até aqui. Então, primeira coisa que o doutor e a doutora têm que fazer é se agradecer. Obrigada, obrigada por mim, obrigada para mim, obrigada, Fernanda, por você ter se empenhado, se esforçado, ter ressignificado várias coisas que você sentiu, ter seguido em frente apesar dos pesares. Obrigada, Fernanda, obrigada por você ter sido resistente. E parabéns. Parabéns, parabéns, Fernanda. Esse momento é aquele momento em que a gente fica sozinho no nosso quarto, na nossa casa. E aí a gente se dá aquele abraço, 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 sabe? Abraço em nós mesmos. Parece bobagem, doutor e doutora, mas com o passar do tempo, eu observo que as pessoas que estão mais infelizes nas carreiras são as pessoas que menos reconhecem e se parabenizam pelas conquistas que alcançam no dia a dia. Você vai ver no seu dia a dia o quanto que a gente passa batido por aquela causa ganha, por aquele cliente que mandou um Deus te abençoe, doutora. Não tem pagamento melhor do que você saber que você cumpriu a sua função social e institucional de aproximar o cidadão comum do judiciário. Esse é o papel do advogado. É essa a nossa função. Por isso que a gente diz que a nossa função não é de fim, porque nós não somos o judiciário, nós não assinamos a sentença, mas é de meio, porque nós conduzimos o direito do nosso cliente até o judiciário. E a gente mostra para o juiz da causa que sim, aquele cliente tem direito, que sim, aquele cliente precisa ter uma reparação e assim por diante. Veja, a partir de agora, a cada pequeno degrau que o senhor e a senhora for subindo, a cada pequena conquista que for alcançando, se parabenize. Nunca esqueça de agradecer a si mesma e a si mesmo por estar na vida, por lutar cada dia que passa para ser a melhor versão de si mesma, de si mesmo. E assim, um passo de cada vez. Só por hoje eu vou ser o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Só por hoje eu vou atender esse cliente como se fosse o último processo da minha vida. Só por hoje eu vou atender, eu vou participar dessa audiência e vou ficar atenta a
todos os detalhes que aqui aparecerem. Só por hoje, só por hoje. E ao final do dia, parabéns, Fernanda, porque você cumpriu a sua função social. Você cumpriu aquilo ao qual se predispôs. Fernanda, mas isso é fundamental, sim? É, muito. Eu sou mentora para advogados, então no dia a dia, as pessoas que mais me procuram, que estão mais desgastadas, elas não estão desgastadas pela saturação do mercado, pela concorrência, elas estão saturadas, elas estão desgastadas porque elas perderam o brilho no olhar. Porque elas esqueceram o quão valioso foi o empenho delas até chegar até aqui. Então, não se esqueça de quantas abdicações você fez para poder ser aprovado no exame de ordem. Não esqueça de quantos finais de semana você abriu mão, de quanto da sua família você deixou de lado, dos seus amigos, justamente para ser aprovado na faculdade e logo ser aprovado na UAB. Não esqueça, porque isso vai fazer diferença. Superada essa fase, nos agradecemos, vibramos, comemoramos pela nossa tão sonhada aprovação. E agora, Fernanda? E agora, para onde eu vou, né? O que eu faço? É simples, é simples. Agora a gente começa a desenhar, a configurar o futuro que nós queremos daqui para frente. Veja, a sua carreira está colocada em suas mãos. Hoje é você que vai desenhar a sua carreira. Não existe mais no mercado, ou ao menos não deveria existir mais no mercado, aquele profissional que delega a sua trajetória profissional a outro, a terceiro. Ou seja, se a empresa me der oportunidade, eu cresço. Se o mercado for facilitado e o juiz me der ganho de causa, eu ganho. Não existe isso. Você tem que saber das suas forças internas e externas, possibilidades externas, para que possa alcançar os objetivos que traça. Por isso que tem que traçar objetivos. É desenhando o objetivo, é criando o seu norte, é criando o seu marco que você vai alcançar. Lembra, quando entrou na faculdade, o marco seria concluir a faculdade. Lembra, quando finalizou a faculdade e iniciou a jornada pela corrida até a UAB, o marco seria conquistar a UAB. Pois é, agora você está na terceira fase, que é alcançar a sua trajetória profissional dos sonhos. Que raios de advogado, de advogada você quer ser no futuro? Hoje, daqui 10 anos, daqui 15 anos, desenha, escreve. Escreve, eu quero ser reconhecida como. Aí você escreve. Vai colocar assim, a melhor advogada do país. Ótimo. Isso é uma versão grávida do que você quer ser. A melhor advogada do país. Vamos tirar as camadas? O que é melhor advogada do país para você? Começa a tirar as camadas. Fernanda, como assim? Simples. A melhor advogada do país é aquela pessoa que tem uma carteira de clientes grande. É aquela pessoa que fideliza de tal forma os seus clientes que eles vão fazendo a própria circulação de prospecção de novos clientes automaticamente. É aquela pessoa que é convidada para palestrar e palestrar em vários eventos porque é reconhecida, é renome no mercado. É aquela pessoa que tem muito dinheiro? Qual é a sua versão de melhor advogada do país? É a sua versão, porque a carreira é sua. Agora que a gente fez o maior, agora que a gente criou a versão mais grávida, mais robusta, a gente vai começar a esmiuçar. Primeiro ponto, eu vou abrir uma advocacia ou eu vou ser uma empregada, uma associada? Que tipo de negócio eu quero gerir na minha carreira hoje? Eu pretendo abrir uma advocacia e aí eu vou traçar, né, um norte para esse ritmo. Ou eu pretendo ser uma advogada empregada? Se eu pretendo ser uma advogada empregada, quantos currículos eu vou mandar? Quais são os meus valores pessoais e inegociáveis
para que eu decida em qual banca jurídica eu vou atuar, em qual banca jurídica eu vou trabalhar, em qual escritório eu vou trabalhar. Porque, veja, eu iniciei minha fala falando que não cabe mais você delegar o seu sucesso profissional para outrem, né? Não vale mais você passar a sua trajetória profissional se o mercado te der oportunidade. Não, aqui nós somos adultos. Aqui a gente sabe que nós desenhamos o que a gente quer. E aí a gente vai traçando estratégias para alcançar aquele destino final, aquele marco, ok? Então vamos lá. Eu quero ser uma advogada empregada, não me sinto confiante ainda para atuar num escritório próprio. Tudo bem, não tem problema. Qual é o escritório que eu quero atuar? Não é só o nome da banca, mas é assim, quais são os meus inegociáveis? O que de valor eu tenho? Por exemplo, tenho garra, não abro mão da minha ética, não tenho que mais? Tenho carisma, não quero, sou mais informal, não quero trabalhar num escritório muito tacanho, quero trabalhar num escritório moderno ou tradicional. Qual é a sua perspectiva de ser empregado numa banca? Qual é a sua perspectiva? Desenhou? Traçou? Agora, onde estão esses profissionais? Eu vou conseguir com a minha rede de networking, a minha rede de profissionais que eu tenho ali, ou seja, as pessoas que eu convivi durante a faculdade, ou as pessoas que eu vou encontrar na minha pós-graduação. Eu vou fazer pós-graduação? Em que área eu vou fazer essa pós-graduação? A gente vê que no mercado atual, pouco se voga em relação à pós-graduação. Apesar de ser um pilar muito importante, quanto mais educado, quanto mais culturalmente conhecimento você tiver, melhor é. Ok, isso não se discute. Mas hoje no mercado ele não valoriza, não prima tanto, a não ser os grandes escritórios tradicionais, por uma pós-graduação. De repente, fazer cursos de extensão, fazer cursos fazer mentorias específicas de carreira, por exemplo, podem alavancar sua carreira muito mais do que necessariamente um diploma de pós-graduação. Então, qual é a estratégia que você vai ter sendo empregado de outro escritório, escolhendo ser associado? Eu vou fazer pós-graduação? Onde esse escritório está? Eu tenho flexibilidade para viajar para outros locais, outros estados, sabendo que existem bancas grandes em outras localidades? Eu tenho flexibilidade de horários, ou seja, atualmente a minha renda vai ser apenas desses escritórios? Qual é o networking que eu tenho que eu posso acionar para fazer essa captação de vagas para mim? Para que eu possa ser aprovada e chamada para alguma entrevista em algum escritório. Tem eventos, nós estamos num momento pandêmico, então tem evento, não tem, mas muitos eventos virtuais. Tem eventos em que eu posso estar estrategicamente, isso vai trazer, angariar bons frutos e boas pessoas para o meu networking? Responde essas perguntas. Se faça essas perguntas. Lembra que nós estamos desenhando, escrevendo o seu futuro profissional? Então, fez essa primeira parte, definiu como vai ser, quantos currículos eu tenho que mandar? Por quais canais eu vou mandar currículos? Eu vou começar a escrever artigos, blogs. Como que eu vou começar a criar uma robustez? Lembra que a meta é ser melhor advogada do país? Como eu começo a criar robustez para ser vista e enxergada como melhor advogada do país? Começa a desenhar, começa a desenhar. Percebe que a gente está tirando camadas? Toda vez que a gente faz esse exercício, uau, nosso cérebro explode, a gente consegue ter resultados, ok? Bom, fiz isso, decidi, realmente vou ser CLT e quero trabalhar assim. Vou investigar o escritório ao qual eu quero atuar. Por quê? A partir do momento em que seu futuro profissional está nas suas mãos, aceitar qualquer proposta que apareça pode ser ruim para o seu futuro profissional.
Porque, de repente, a sua visão de futuro é estar no quinto, né? É ser chamado para o quinto lá do STF. Se você for querer estar numa lista dessas, muito cuidado aos escritórios aos quais você vai atuar hoje. As causas às quais você vai defender hoje. Porque isso vai fazer o seu nome, para chegar lá na frente. Então, percebe como a gente tem que desenhar o futuro para poder depois voltar e fazer a lição de casa todos os dias e só por hoje? Ok. Decidi isso. Agora, Fernanda, não, mas eu não quero ser empregada. Eu sonhei em ser autônoma. Eu quero ser minha própria advogada no meu próprio escritório, ter a minha banca jurídica. Perfeito. Então, vamos lá. Decidiu que vai ter uma banca jurídica, vai ter um escritório de advocacia? Esse escritório vai ser físico ou virtual? Hoje a OAB possibilita o escritório apenas virtual, sabia? Pode consultar. Ok, decidi. Agora, eu vou ser uma advogada solo ou eu vou ter sócios? Ou eu vou contratar pessoas? Veja, aí fica a cerejinha. Só se contrata pessoas quando o escritório começa a se pagar. Antes do escritório se pagar, não adianta montar uma estrutura pensando que vai cair cliente do céu. Não cai cliente do céu, tá? É tudo uma conquista, é tudo um trabalho que você vai fazendo. Então, o detalhe aqui é: fiz a minha definição, vou ser advogada autônoma. Ok. Agora, vai ter sócio? Ou vai ter parceiro? Ou vai ser advogada solo e não vai fazer nem parceria nem ter sociedade? Definiu? Fernanda, eu quero ser advogada solo. Perfeito. Quais serão os dias que você vai fazer para buscar e prospectar os seus clientes? Vamos criar rotinas para ter resultados que a gente espera, que a gente almeja? Quais vão ser os dias e horários? Quais vão ser os horários nos quais eu vou me deter às publicações? Vamos criar rotinas, porque eu sou advogada solo, só eu tenho que fazer isso? Então, quais serão os dias? Eu vou fazer a ideia do blog, dos artigos, entra aqui também. Eu vou fazer blogs e artigos para ganhar maior robustez e autoridade no país ou não? Onde? Que canais que eu vou fazer isso? Define também. Outro ponto, eu vou, sendo advogada solo, que dias que eu vou definir para fazer as iniciais? Ou elas vão aparecendo, eu vou fazendo, vão aparecendo, eu vou fazendo. Note, doutor, quanto mais rotinas e processos, sistemas de trabalho o senhor ou a senhora definirem agora, mais fácil e fluida vai ser sua carreira. Por quê? Porque nada vai pegar de surpresa. Quando chegar algo inesperado, ela se encaixa, se molda à sua rotina. Então, não tenha medo de criar rotina hoje. E a rotina também não te engessa, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Ai, criei uma rotina, agora eu vou morrer com ela. Não. Você criou a rotina, vai testando, se coloca em movimento. Se colocou em movimento, testou, deu certo, continua e aperfeiçoa. Não deu certo, para, enxerga o que está errado, ajusta e corrige. E faz diferente. Então, as oportunidades são essas. Agora, Fernanda, eu decidi que eu vou fazer a advocacia com sócio. Ok. Senta e alinha hoje. Qual é a sua expectativa em relação ao sócio? Qual é o papel e função que ele vai desempenhar na sua advocacia? Quais são os papéis e funções que você vai desempenhar na sua advocacia? Como assim? Eu sou excelente em produzir conteúdo, mas eu sou ruim em cumprir prazos. Então, olha, no meu escritório, já que eu tenho sócio, eu faço toda a produção de conteúdo, seja para as mídias, seja dos prazos em si, né? Das defesas, das teses, ok. Mas você cuida do prazo. Então, meu sócio cuida do prazo. Chegou o prazo, é prazinho de diligência comum, então ele mesmo já faz. Chegou o prazo onde tem que elaborar uma tese, ele me passa. E aí ele já me passa delimitando o prazo. Por quê? Porque lembra que eu não vou ficar olhando prazo?
Então, eu já sei o que eu gosto, ele já sabe o que ele gosta e assim as coisas fluem, as coisas funcionam. Outro exemplo, eu sou ótima em produção de conteúdo, mas sou péssima com dinheiro. Aí eu encontrei um artigo, eu encontrei um canal no qual eu posso fazer ser colunista lá e pagar para ser colunista. Aí eu vou lá e contrato. Mas só que quem autoriza a liberação de dinheiro é o meu sócio. Veja, eu cometi uma ingerência. Isso tem que ser alinhado antes. Eu tenho autonomia, como produtora de conteúdo, de contratar uma divulgação no Google Ads, de contratar uma divulgação aqui num artigo, para impulsionar um artigo. Eu tenho autonomia para pegar dinheiro do caixa e fazer isso? Isso é combinado antes. O combinado não sai caro. Entendeu? Então, combina antes, define antes e as coisas fluem. Fernanda, mas eu não assisti sua palestra antes e hoje está um caos minha advocacia. Não tem problema. Conversas difíceis. Senta como adulto que é, com seu sócio que é adulto que é, e conversem. Olha, você fez isso e isso está em desacordo com o que a gente tinha combinado antes. Ou a gente não combinou antes, mas está em desacordo com o futuro que a gente quer da nossa sociedade. Isso não se alinha com o futuro que a gente quer da nossa sociedade. Bom, então nesse ponto a gente vai ajustar as arestas. Lembra que quando a gente está sozinho, a gente vai criando as rotinas, ajusta, corrige, se tiver bom a gente continua? Na sociedade, o tempo inteiro esse feedback tem que ser dado. Você vai sentar com a pessoa e vai ver. Olha, como é que está no nosso dia? Como foi a prospecção de clientes? Como é que está a produção de conteúdo? Como é que está a gestão financeira? Nós vamos alinhando, ajustando esses detalhes que fazem toda a diferença quando nós estamos realizando a nossa advocacia, ok? Fernanda, eu não quero ter sócios, mas eu quero ter parceiros. Aí você define. Esse parceiro vai ser um parceiro ou vai ser apenas um indicador? E como assim? Bom, às vezes você faz uma parceria com uma pessoa que ela é muito boa em indicar clientes. Por exemplo, eu tenho amigas que são advogadas previdenciaristas que não fazem nada de família e eu faço. Então, o que acontece? Elas me passam as clientes de família que aparecem para elas. Nesse caso, é uma indicação. Sendo uma indicação, eu dou até o percentual para elas, né? A gente combina aí se vai ter percentual, contrapartida ou não. Eu dou um percentual para elas e a cliente é minha. O risco para essa advogada previdenciarista é a cliente me amar tanto que ela contrate a minha banca, contrate o meu escritório, inclusive para fazer o previdenciário. Isso pode acontecer, ok? Mas não é falta de ética? Depende do que foi combinado. Se é só indicação, não. Até porque a recíproca é verdadeira, tá ok? Agora, se for parceria, que é a que eu pessoalmente gosto mais, se for parceria, então eu acompanho o meu cliente desde a primeira entrevista, eu faço junto com o meu parceiro, porque aí não é só monetário, não é só financeiro, esse cliente é da minha carteira. Então, o parceiro, ele entra como se fosse um associado, como se fosse um sócio da minha advocacia. Mas ele vai lá e ele é especialista naquele ponto específico que eu não sou. Então, ele faz e a gente caminha junto. O cliente é da minha carteira e não da carteira dele. Entende? Como esses detalhes, essas nuances fazem toda a diferença se você definir hoje, fazem toda a diferença, porque aí você já tem um norte, já sabe por onde começar. Assim fica muito mais fácil, muito mais fluida a sua carreira. Tudo bem? Bom, decidi que eu tenho sócio, que eu tenho, eu vou ser uma banca e que eu vou ter sócios. Agora minha advocacia começou a crescer. Ótimo. Então, primeira coisa, defina quais são os limites, os inegociáveis e os valores que a sua advocacia tem. Por quê? Porque ao selecionar, você está colocando, transferindo o braço, né? Transferindo o seu braço para um colaborador que vai entrar na sua advocacia. Se ele for desonesto ou se tiver uma ética duvidosa, isso pode pôr em risco a sua advocacia, a sua carreira profissional também, inclusive. Então, por isso, defina qual é o perfil de candidato, de colaborador que eu quero ter comigo. Eu vou contratar por via de CLT ou eu vou contratar por via de associado?
Define qual é o tipo de profissional, de colaborador que você quer ter na sua advocacia. Seja qual for, vai ter plano de carreira? Desenha um plano de carreira com ele. Doutores, o tema é completamente extenso, é maravilhoso, a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre esse início de carreira, porque isso é sensacional. Contudo, chegamos ao final dessa palestra. Eu espero que você reveja quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vai ficar disponível aqui no canal da Cultura e Eventos, no YouTube. Assiste, reassiste, recomenda para o colega, passa para quem você quiser, anota aqui no comentário o que achou da palestra, quais próximos temas espera que a Cultura e Eventos traga para o senhor e para a senhora, tá bem? Se quiser me procurar, Fernanda Ferreira Advogada, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá pelo direct também posso tirar suas dúvidas e a gente pode estender a nossa conversa também, tá ok? Então, Fernanda Ferreira Advogada no Instagram e no YouTube. Muito obrigada, agradeço novamente, reitero, né, os agradecimentos à Seccional pelo convite e pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada, e como eu sempre falo, reverbera comigo. Obrigada, gente.